Aberta a 19ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Então, saúdo ao vice-presidente Hélio Leix, ao secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, a Sabrina, ao Márcio e ao Ney, que nos assessoram nessa noite, e também a todos que acompanham a sessão em suas casas. Solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ato número 18/2020, sessão ordinária. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, situada na Avenida Lauro Miller, número 249, segundo andar, centro. Realizou-se a 18ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereadora Isolda Urupental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, auxiliares da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. A mesma foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que compõe o expediente. Recebido o ofício circular número 08/2020 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, recebido o ofício número 108 e 109/2020 da Prefeitura Municipal de Arabutã, recebida a justificativa do projeto de lei número 06 de 4 de junho de 2020 do Poder Executivo Municipal, recebido o ofício circular número 005/2020 da UVES, recebido nota oficial da CDL Arabutã, recebido o projeto de lei número 01 e 02/2020 de iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Terminada a matéria que compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Não tendo pronunciamentos, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Não tendo matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Evelácio Laido, que saudou a todos e comentou sobre a situação da ponte sobre o Rio Jacutinga, que dá acesso ao nosso município, que já estava com sua estrutura danificada e após o grande volume de chuva nas últimas semanas, teve a situação agravada. Disse que moradores próximos à ponte relatam que a mesma tem em torno de 60 centímetros de desnível causando até impacto nos veículos que trafegam pelo local. O vereador Gerson Artifão, sessão à parte, comentou que técnicos do DINFRA já estiveram no local e repassaram que a mesma não apresentava risco à população. No entanto, é visível que a mesma apresenta problemas, podendo até provocar algum acidente grave. O vereador Evelácio Laidoff comentou que os técnicos estão equivocados e a situação é grave. Por isso, solicitou o envio de um ofício ao DINFRA para que seja feita uma nova vistoria e uma avaliação técnica da estrutura da ponte e que os estudos de impacto sejam direcionados para a sua estrutura e não para o aterro. Colocado em discussão, fez uso da palavra o vereador Núcio Urbinich e disse que a situação não é brincadeira, pois praticamente toda a população do Vale da Produção é escoada por esse trajeto. Disse que as rodovias também estão abandonadas e o governo do estado precisa dar mais atenção ao oeste do estado. A vereadora Isolda Urupental fez uso da palavra e comentou que a Prefeitura Municipal postou uma nota no dia 12 de abril em seu portal, informando que a mesma não apresentava problemas. No entanto, o problema é visível. Disse que o Executivo precisa tomar providências urgentes, pois a situação está se agravando. O vereador Hélio Leix também comentou sobre o assunto e disse que os 3 municípios do Vale da Produção precisam se mobilizar para resolver o problema da referida ponte, pois a situação está se agravando. Colocado em votação o envio do ofício, foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Hélio Leix, que saudou a todos e solicitou novamente a resposta de ofício enviado no mês de fevereiro, solicitando informações a respeito das cascalheiras no município, pois ainda não teve retorno por parte do Poder Executivo. Em seguida, comentou sobre a falta de funcionários no setor de infraestrutura e a dificuldade na realização de alguns serviços. Por fim, relatou que muitos munícipes estão questionando a falta de atendimento por parte da IPAGRE e da SIDAS. Relatam a falta de funcionários, sendo que muitas vezes dificulta a realização de serviços essenciais para os agricultores. A vereadora Isolda Urupental solicitou uma parte e comentou que a IPAGRE possui 2 servidores e o município precisa ser cobrado sim,
pois está pagando o convênio com o órgão. Em seguida, a vereadora Isolda Pental fez uso da palavra e também comentou sobre a situação da EPAGRE e solicitou que o Executivo promova mais programas em benefício aos agricultores. Em seguida, disse que ao líder do governo que leve ao pedido de moradores da rua Balduino Beckman para que seja instalada uma lombada naquela local, pois a mesma é estreita e possui bastante tráfego de veículos. Solicitou também que seja dada uma atenção essencial para a estrada de acesso à propriedade do senhor Ivonei Fux, pois a mesma apresenta problemas e está dificultando o escoamento da sua produção. A vereadora pediu ainda que seja averiguada a estrada da comunidade de Linha Pelotas, a qual foi cascalhada, no entanto, o cascalho ficou alto e está dificultando a passagem dos veículos. Solicitou que seja enviado um ofício ao setor de infraestrutura para que seja verificada a situação da rua Valdomiro Potras, pois a mesma se encontra com um lado da pista obstruída pela vegetação, o que prejudica a trafegabilidade, podendo inclusive ocasionar algum acidente. Disse que o pedido foi feito por um morador daquela rua que relatou que a situação é preocupante. Colocado em discussão o envio do ofício, fez uso da palavra o vereador Núcio Urbinich e relatou que conversou com o secretário de Infraestrutura e o mesmo afirmou que o serviço na comunidade de Linha Pelotas já foi realizado. O vereador Everlácio Leitner também fez uso da palavra e sugeriu que a Comissão de Trânsito estude a possibilidade da rua Balduino Potras se tornar via de mão única, devido à dificuldade de trafegabilidade do local. Colocado em votação o envio do ofício, foi aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Não tendo mais pronunciamento, a presente sessão foi encerrada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 29 de junho, com início às 18 horas e 30 minutos, no mesmo local. Esta ata está em discussão. Pois não, vereador Felipe? Presidente, eu identifiquei aí que possui um equívoco de escrita. Atravessa a rua Valdomiro Potras. Acho que, se não me engano, está Balduino aí. Balduino é a Beckman, que é a de baixo, né? Não, mas eu acho que a Balduino é a lombada. Dá uma conferida, secretário. Mas falou Balduino Potras. Então tem um... Valdomiro Potras. Valdomiro, então foi. Peguei. Beleza. Continua a discussão. Não havendo mais vereador queira discutir, então coloco em votação. Vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao secretário a leitura do material, compõe o expediente. Ofício número 122, de 19 de junho de 2020. Com meus cordiais cumprimentos, em atenção às disposições incluídas na Lei Orgânica do Município, encaminho a análise do Poder Legislativo os relatórios consolidados da contabilidade, relativo ao mês de maio de 2020. Permanecendo à disposição para eventuais esclarecimentos, reitero o protesto de elevada consideração. Cordialmente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Mensagem número 09, de 22 de junho de 2020, da prefeita municipal à Câmara Municipal de Vereadores. Senhora Presidente, projeto de lei ordinário número 07/2020, insere dispositivo. Na lei ordinária número 959, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários e não tributários e da outras providências. Justificativa. Encaminhamos para deliberação desta Igreja Casa de Leis, projeto de lei que acresce dispositivo à lei ordinária número 959, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre o parcelamento de créditos tributários e não tributários da outra providência. A lei é recente, porém a interpretação juros de mora não está trazendo interpretação unânime, em razão da dubiedade. Faça-se necessário definir e aliar o conceito interpretativo, trazendo desta forma segurança de atuação ao setor tributário municipal. Desta forma, solicitamos o empenho dos nobres edis para a aprovação desta proposição. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt.
da EPAGRE, então, ofício 196, de 19 de junho de 2020. Excelentíssima Senhora Isolde Dulce Churo Pental, presidente da Câmara de Vereadores de Arabutã. Assunto: esclarecimento aos ilustres vereadores sobre os trabalhos da EPAGRE no município de Arabutã durante a pandemia. Vossa Excelência, em função da citação da EPAGRE no município de Arabutã durante a 18ª sessão da Câmara de Vereadores do município de Arabutã no dia 15/6/2020, considerei, porém, bem fazer um esclarecimento sobre os trabalhos da EPAGRE no município durante a pandemia, para que não restem dúvidas ou interpretações distorcidas aos ilustres vereadores e toda a comunidade arabutanense. Com o início da pandemia, o trabalho da EPAGRE em Arabutã foi ajustado para atender às determinações do órgão de saúde estaduais, sendo suspensas temporariamente todos os eventos coletivos e restringindo as atividades individuais para garantir a segurança dos envolvidos, funcionários e agricultores. No entanto, a EPAGRE dispõe de diversas ferramentas tecnológicas que permitem mitigar os efeitos do distanciamento físico entre os nossos colaboradores com os agricultores. Entre essas ferramentas, vale destacar que todos os nossos sistemas funcionam de forma online, sendo possível operá-los de qualquer computador ou smartphone com acesso à internet. Dispomos de sistema de assinatura eletrônica de documentos e sistema de protocolo eletrônico que permite o encaminhamento de processos de forma remota e instantânea entre as unidades do Estado, o que permitiu a continuidade dos projetos. Estas ferramentas estão alinhadas ao projeto Governo Sem Papel. Em relação aos meios de comunicação, temos contratado os aplicativos do sistema Google, incluindo os serviços de e-mail, armazenamento dos arquivos em nuvens, Drive, sistema de videoconferência, sistema de videochamada, que estão permitindo fazermos reuniões e capacitações de forma remota. Por isso, estamos antecipando capacitação aos funcionários que estavam programadas para acontecer durante o ano para este momento. Em relação à comunicação com o público externo, sabemos que estas ferramentas ainda não são amplamente difundidas entre os nossos públicos atendidos. Para este caso, dispomos também do uso do aplicativo da EPAGRE, EPAGRE Mob, que permite uma interação instantânea e oficial entre os beneficiários e a EPAGRE. Além desta ferramenta oficial, também estamos em fase de implantação experimental do WhatsApp Business, permitindo uma comunicação mais direta e amplamente difundida na comunidade, que é o WhatsApp. Já usamos essas ferramentas para comunicação, mas ainda não é uma forma oficial de contado. Ressaltamos que no dia 18 de março, logo após a reunião da Defesa Civil, foi fixado na porta da Prefeitura Municipal um informativo sobre o decreto de atendimento remoto, com o contato telefônico com o WhatsApp, com 2 técnicos. Deste modo, foi estabelecida uma rotina de trabalho específica para este momento, sendo realizadas atividades alternadas entre remoto e presencial, e também o adiamento de usufruto de férias já vencidas. Quando da realização do trabalho remoto, foi constituído um sistema online de controle das atividades planejadas e executadas durante tais dias, sendo atualizando diariamente pelos funcionários. Em resumo, entre os dias 18 de março de 2020 e até ontem, 17 de junho de 2020, foram 62 dias úteis. Desse total, um funcionário trabalhou 24 dias e meio em trabalho remoto e 30 dias em trabalho presencial. 2 dias foram ponto facultativo, 5 dias de usufruto de férias e meio dia de atestado médico. Já o outro funcionário foram 20 dias e meio em trabalho remoto, 34 dias e meio em trabalho presencial, 2 dias ponto facultativo,
um dia de acompanhamento médico familiar e 5 dias de usufruto de férias, sendo importante ressaltar que as férias foram alternadas. Em anexo, segue o detalhamento de cada um com as respectivas datas, com o detalhamento de quais atividades foram desenvolvidas de forma remota. Vale destacar que desde o início da pandemia foram realizados pela equipe de EPAGRE de Arabutã 103 atendimentos remotos, 133 atendimentos presenciais e 15 visitas. Nessas ações foram realizados 8 projetos de créditos agrícolas, 18 DAP, 134 encaminhamentos relacionados a programas governamentais, 49 ações relacionadas à infraestrutura produtiva e 18 relacionadas à fertilidade do solo. Ainda durante este período, houve o acompanhamento, orientação na legalização de uma padaria no meio rural, com 15 rótulos confeccionados com orientação da equipe regional, sendo a mesma já em atuação. É importante apontar que a emissão de GTA citada na sessão não compete à EPAGRE. Em resumo, entre 18 de março e 16 de junho, foram 235 ações para 121 famílias, sem repetição, do município de Arabutã, que em contraste do mesmo período do ano passado, 18 de 3 de 2019 e 16 de 6 de 2019, foram realizadas 176 ações. Esses dados demonstram que, desde o início da pandemia em Arabutã, estamos praticamente com o mesmo número de ações que no mesmo período do ano passado. Os atendimentos no escritório, conforme anos anteriores, são priorizados nas segundas o dia todo e sexta-feira no período da tarde. Nos demais dias, o escritório somente é fechado quando há visitas e reuniões presenciais e remotas. Por fim, mesmo com o exposto, informa que, conforme a solicitação do município, no início da pandemia, o contrato de prestação de serviço de EPAGRE com o município foi repactuado, sendo reduzido o valor em equivalência de 2 parcelas mensais do contrato. Ainda ressalto que a EPAGRE se mantém à disposição para eventuais esclarecimentos, consulta e sugestões de nossas atividades, bem como à disposição dos agricultores e da sociedade em geral. Agradeço a oportunidade e permaneço à disposição. Atenciosamente, então, quem encaminhou aqui o ofício, não está assinado, mas foi o Rafael Antônio Presotto, gerente regional da EPAGRE. Terminada a matéria, compõe o material de expediente, senhor presidente. Não havendo mais material de expediente, passo a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Então, não havendo vereador queira se pronunciar, passo a sessão para a ordem do dia. Solicita ao secretário a leitura do material que a compõe. Em primeira votação, projeto de lei número 001, de 3 de junho de 2020, fixa os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal para o mandato que inicia em 1º de janeiro de 2021 e dá outras providências. Então, em discussão, o projeto de lei número 001, de 3 de junho de 2020. Então, como ele é de autoria do próprio legislativo, e este seria, então, do executivo, pelo que consta, e foi por unanimidade, que nós estaríamos fixando os mesmos valores de anos atrás. Então, continua em discussão. Então, como não há mais discussão, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está.
Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores, o projeto de lei 001, de 3 de junho de 2020. Em primeira votação. Em primeira votação, projeto de lei número 002, de 3 de junho de 2020. Fixa o subsídio dos vereadores do Poder Legislativo Municipal para a legislatura que inicia em 1º de janeiro de 2021 e dá outras providências. Então, também como o projeto de lei iniciativa do Legislativo Municipal, é o projeto de lei 002, de 3 de junho de 2020, que fixa o subsídio dos vereadores, que seria para a próxima legislatura, e que também permanece no mesmo valor de anos anteriores. E continua a discussão. Não havendo vereador queira discutir, então coloque em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovada pela totalidade, senhores vereadores, o projeto de lei número 002, de 3 de junho de 2020. Em primeira votação. Terminada a matéria, compõe a ordem do dia, senhora presidente. Não havendo mais matéria da ordem do dia, passo a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, então, a vereadora Gladys Renner. Senhora presidente, cumprimento a senhora, em demais os membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, funcionários desta casa. Então, o que me traz essa noite à tribuna? Então, passar alguns esclarecimentos e a pedido de informações, como está o andamento quanto à questão das aulas remotas e qual a expectativa de retorno. Então, sabemos que é um assunto muito delicado, que está sendo falado na mídia, a gente ouve pais falar sobre as dificuldades em estar auxiliando os alunos em casa. Então, algumas informações vindas da capital Florianópolis. Então, eles estão traçando estratégias e planejamento em conjunto, tentando construir um protocolo que orientará os gestores e professores e alunos no retorno das atividades presenciais no Estado. Então, são vários segmentos que se reuniram no dia 19, no qual estão montando um protocolo para como isto vai dar continuidade. Então, os representantes que fizeram parte desta reunião são pessoas fundamentais para decidir algumas normas. Então, representantes da Undime, secretário do Estado, União Nacional de Conselhos Municipais, Ministério Público, Tribunal de Contas, Conselho Estadual de Educação e Federação Catarinense de Municípios. Então, ali se decidiu alguns passos que serão dados, formando subgrupos de estudo. Então, os subgrupos que foram então alienados sobre transporte escolar, alimentação, ações pedagógicas, medidas sanitárias. Dentre os grupos, então, cada setor ficar responsável em traçar suas ações. O próximo encontro será no dia 30 de junho, então, próximas semanas. Ainda temos o decreto em andamento, né? Então, até 3 de julho, que foi feito o decreto, onde havia possibilidade de retorno das aulas. Mas isso, por enquanto, não se sabe o que vai acontecer. E também temos o decreto que é regional do dia 8 de julho, né? Então, esse também deve ser ainda estudado. Mas o que compete, então, à Secretaria Municipal de Arabutã? Entrar em contato, como já estão fazendo, né? Planejamento dessas atividades, como vai ser tudo isso, como vai ser esse retorno. Então, o que a secretária me passou? Então, foi entregue para os pais um bilhete informativo pedindo várias sugestões e também pedindo como está a avaliação destas atividades que foram enviadas para casa. Então, esse é um assunto.
Outro assunto também, o que a secretária me passou, que existe a possibilidade, não se sabe quando, se depende do protocolo, como virá esse protocolo a nível do Estado, no qual os municípios vão se adequar. Existe a possibilidade, então, de uma parcela dos alunos ter aula presencial e a outra parcela de alunos continuar em casa com as atividades remotas. Então, são essas algumas sugestões que estão vindo para tentar amenizar tudo isso. E, com tudo isso, a Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria da Saúde, também teve que se adequar. Então, fizeram pedidos de licitações já das luvas, máscaras, tudo que compete para dar um bom andamento, talvez, do retorno das aulas, mas não se tem uma data provável ainda. Então, esse é um dos assuntos que eu queria trazer para essa noite. E também, outro assunto que eu trago essa noite é quando a gente deve agradecer, a gente deve fazer. Então, através da assistência social, a representante Anili Kiko, através da assistente social, agradece a Cicobi Arabutã e o CDA de Itá, que fizeram a doação de cestas, na qual foram distribuídas entre os pacientes, os infectados positivo dentro da nossa região. Então, foram distribuídas 30 cestas para essas pessoas que foram infectadas, infelizmente. Então, para talvez amenizar um pouquinho das perdas, mas que bom que existem essas pessoas que fazem essa doação. Então, através da Secretaria de Assistência Social, a Aneli agradece imensamente. E outro assunto para essa noite, gostaria de colocar para vocês, quanto à questão da reabertura do posto de saúde. Então, está planejado para o dia 1º de julho. Então, tem várias coisas ainda para serem feitas, para estar tudo em ordem, mas também, como o secretário me passou, a equipe toda ainda vai ser testada. Se não houver nenhum caso positivo, volta às atividades normais no dia 1º de julho. Então, temos que aguardar também e para ver como tudo isso acontece. A princípio está marcado 1º de julho. Senhora Presidente, seria isso para essa noite. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, vereadora Gladys. E está livre por até 10 minutos. Com a palavra, então, o vereador Marcos Marinho Weiner. Quero saudar a presidente Isolde. Quero saudar a presidente Isolde, o vice-presidente Hélio, o secretário Gerson, os vereadores, as vereadoras, presentes, funcionários dessa casa, o público que nos assiste nessa noite. Aproveitando a fala da Gladys, na última fala da questão da saúde, né? E por isso que eu estou hoje aqui na tribuna, para falar um pouco dos recursos que vão vindo para a saúde dos nossos deputados federais, Pedro Kussai, e o deputado estadual Neudi Sareta. No dia da manhã, a princípio, está marcado a entrega de um carro e equipamentos para a saúde, e hoje foi feito um empenho para 3 carros, que está sendo feita licitação, já foi feito, e já vai ser empenhado para a aquisição desses 3 veículos para a saúde. Então, no meio dessa pandemia que a gente vive, que tem dificuldades de saúde em todos os municípios, passam por dificuldades, então é bem-vindo esse recurso, praticamente vai renovar quase toda a frota da saúde, né? São 4 veículos. Então, aproveitando nessa noite aqui, quero aproveitar que seja encaminhado um ofício de agradecimento aos deputados pelo recurso vindo por parte deles. Então, em discussão, o envio de ofício de agradecimento aos deputados pelos investimentos que estão fazendo no nosso município. Com a palavra o vereador Felipe. Vereador Marinho, parabéns pela iniciativa do agradecimento. O agradecimento é importante
temos que ser justos com quem nos reconhece, e aqui eu quero citar que os deputados do PT sempre foram muito justos com Arabutã. Temos que reconhecer isso, independente de sigla partidária, mas tanto Neudi Sareta quanto Pedro Czai e outros na época do Vinhate, e outros que a gente teve aí sempre reconheceram. Então, parabéns por lembrar disso, e deixo aqui registrado a gratidão em nome da nossa bancada, que independente da administração, eles sempre lembraram do nosso município e têm as marcas registradas aqui em obras e em equipamentos. Seria isso. E continua a discussão. Com a palavra, então, o vereador Gerson Artifon. Eu também quero só relatar, vereador Marinho. Eu acho que o Felipe falou tudo em poucas palavras, Felipe. Precisamos ser gratos, sim, e agradecer. Com certeza, esses recursos vão vir para a disponibilização então, da compra desses carros. Vai ser de extrema importância e a população vai usufruir. Eu acho que é justo, sim, fazer isso, essa forma de agradecimento. Com certeza, acho que todos estão de acordo e eles também vão saber reconhecer a nossa gratidão que estamos enviando, então, esse ofício para eles. Obrigado. Com a palavra, o vereador Evelácio Laidolf. Quero cumprimentar o vereador Marinho e também dizer de que ficamos profundamente felizes com a notícia desse repasse. Eles são sempre bem-vindos aqui no nosso município e com essas atitudes que eles têm demonstrado, como fala o vereador Felipe, em todas as administrações, Vinhate, Pedro Czai, o deputado Sareta, eles são muito gratos com Arabutã. E nós temos que ser gratos com eles. A gente gosta muito da presença deles quando eles vêm para Arabutã. E eu acho que nada mais justo do que fazer esse encaminhamento. Obrigado por tudo. E continua a discussão. Então, vereador Marinho, como os colegas já colocaram, com certeza, o mais importante é que a nossa população seja beneficiada, não é? Então, acho justo nós encaminharmos esse agradecimento aos deputados. Então, será enviado para os deputados. Então, coloco em votação o envio desse ofício para os deputados e agradecimento. O vereador que estiver a favor permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Será encaminhado. Quero agradecer o apoio de vocês. Claro, o Pedro e o Sareta sempre foram defensores dos trabalhadores, professores, agricultura familiar, de modo geral, né? E eles nunca vão deixar de olhar para Arabutã, porque eles sempre são bem recebidos, também são, quando a gente vai para lá, qualquer um de vocês também já foram na sala deles, quando vocês foram para Florianópolis, em Brasília. Então eles sempre são lembrados e lembram de Arabutã também nesses momentos. Muito obrigado a vocês. Obrigada pelas informações do vereador Marcos. E continua livre a palavra por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, com a palavra, então, o vereador Felipe. Quero cumprimentar o presidente, o vereador Isolde, o vice-presidente, vereador Leix, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar a Sabrina e o Márcio, que nos assessoram nesta noite. Presidente, estou retornando depois de alguns dias afastado. Não participei da última sessão por suspeita do Covid. No teste rápido eu tive a testagem negativa e faz hoje 2 semanas que eu coletei pro LACEN e não obtive o retorno. Então, isso significa que não podemos nos tranquilizar ainda porque não estão saindo os resultados. Mas, felizmente, não tive sintomas mais graves, apenas febre, muita febre nos primeiros dias, e depois normalizou. Agradeço
a preocupação de todos aqui que desejaram melhoras. Quero profundamente aqui agradecer a equipe da saúde pelo atendimento. Foi por 3 vezes que eu me desloquei até lá e no atendimento e nas testagens aí fui sempre muito bem atendido. E externo, Liane, o agradecimento a todos. A gente vê, usando o que vocês passam lá, vocês estão muito expostos ao risco, né? De tudo. Então, temos que ser justos, como disse antes para o Marinho, quando tem que cobrar, a gente cobra, em nome da população. Quando precisa reconhecer, a gente reconhece. Eu reconheço aqui como usuário. A vereadora Gladys colocou aqui do retorno do posto de saúde, possivelmente no dia 1º. A gente fica feliz porque a população está esperando, de fato, por isso. O atendimento está aqui, mas para algumas pessoas de mais idade é transtorno. Então, vão voltar com o posto reformado. Então, é uma oportunidade. Tomara que dê tudo certo, que nada atrapalhe esse retorno aqui, que vai ser muito importante para a população. Mesmo não participando, na semana passada acompanhei aqui os debates sobre a ponte, que é uma preocupação de todos aqui, né? Inclusive de municípios vizinhos. Toda a região está preocupada. No ano passado, quando se levantou os debates, nós até levamos a preocupação lá a Florianópolis. A Isolde falou daquela reportagem do dia 12 de abril. Eu acho que ela jogou um pouco o balde de água fria em cima da preocupação, porque ela estava na página do município. Ela tranquilizava como se não oferecesse risco. E nós mesmos nos acomodamos, o técnico falou, e o problema está aí. Eu não sei se o vereador Núcio tem alguma informação do executivo dos últimos dias, eu estou retornando agora, se tem algum andamento, senão daqui a pouco, presidente, nós precisamos fazer alguma coisa urgente, porque a situação é delicada. Pode ficar à vontade. Me concede uma parte. Sexta-feira veio os responsáveis, vieram analisar e os primeiros dias vão dar um retorno. A cobrança é forte do executivo, não só do executivo, os vereadores também, né? E daí sexta-feira eles vieram e as primeiras horas vão dar um retorno. E eu vejo assim, Felipe, se eles não dão um retorno meio logo, nós temos que talvez se mobilizar diferente, né? Talvez chamar o prefeito de Pumirim, de Lindóia, os vereadores de lá também, porque é uma causa de toda a Vale da Produção, não só do nosso município, né? Temos que juntar força e realmente fazer uma cobrança mais forte. Aguardar uns dias ainda, se eles não dão retorno, nós temos que agir diferente. Seria isso. Eu peço que o senhor nos mantenha informado, então. Sim, tranquilo. As tratativas, daqui a pouco pelo executivo lá. Mas, Velácio, eu concordo, analisando aquele desenho do Redo, eu, mesmo não entendendo nada de engenharia, mas eu acho que ele está correto, porque é isso aí que aconteceu, ela vem cedendo na primeira cabeceira, e acho que não é nem possível imaginar sem esse acesso, ou daqui a pouco uma tragédia que comprometa vidas, né? Então vamos sim ficar de olho, se a coisa não acontecer, temos que buscar outras instâncias, né? Mas só para frisar, daqui a pouco aquelas colocações lá nos deixaram tranquilos quando nós não deveríamos ter parado, né? Mas enfim, é isso aí, é importante. Vereador, concede um. Sim. Eu aquela noite eu fui bem claro. Até os técnicos que vinham, eles faziam uma avaliação da cabeceira do aterro. Eles nunca olhavam para a estrutura da ponte. Há poucos dias atrás eu vi pessoas que se envolveram para ajudar, ainda falar da cabeceira. Uma cabeceira que é o aterro. E nesta vez eu fui bem claro, para sensibilizar eles de que é a estrutura da ponte que está com problema. Então, o aterro está descendo de terra, está descendo junto com a parte de concreto. E até veio um engenheiro, eu não estive junto, alguém disse que a ponte foi construída abaulada. Não, não é isso, a ponte foi construída reta. Então, veio 3, eu não acompanhei, mas vieram em 3 técnicos. Eu acho que eles tiveram uma noção do que está realmente acontecendo. Então, como o vereador Núcio colocou, nós devemos ter em poucos dias um retorno, porque hoje está visível. E eu sou muito de dar atenção para pessoas de idade.
aposentado, motorista de carreta, Remídio Bauer, disse: você vai ver, em poucos dias nós vamos ter um prejuízo muito grande, porque ela pode até ceder até um ponto, daqui a pouco ela não cede mais, ela quebra. Então, ou eles agem de uma forma muito rápida e buscam uma solução, ou nós vamos ter dias difíceis para frente. Então, eu lamento. E sempre se olhou para o lado do aterro, mas o aterro está descendo junto com a estrutura da ponte. Entende? Era só essa contribuição. Obrigado, vereador. Obrigado pelas palavras. Às vezes quem sim? Eu só gostaria de cumprimentar a todos e colocar a versão que eu vi essa semana indo para a Concórdia. No momento a gente anda, olha para os lados no posto e não dá atenção para o caso. É mais grave que a gente pensa realmente. Afundou nos últimos, dá para dizer, 30 dias bastante. Vocês são prova disso. Eu queria que alguém pegasse o nível que está passando jamais daquilo que nós estamos falando de 60 centímetros, 50 centímetros, muito mais, gente. Eu não sei se ela não vai chegar a quebrar antes dos primeiros pilares. Porque concreto é concreto, vocês sabem isso, a gente vem comentando em cima disso, nós não temos como fazer alguma coisa, derrubar um eucalipto, colocar por cima ali para poucos dias, cada um sabe isso. É uma obra que exige bastante engenharia e com certeza não se resolve de um momento para o outro. Graças a Deus que no momento nós temos poucas chuvas, teve aquela chuva desse dia, mas ainda não temos aquela chuva intensa como nós tivemos em outros anos. Mas eu espero que realmente levem a sério, porque é um problema que não se resolve de uma hora para outra. E ela vai quebrar sim. Porque eu nunca vi concreto seter tanto nessa distância como ela seteu já. Dá para perceber agora. Se do freio o carro, ele bate. Então ele está descendo. Então qual é o problema? Não sei, mas eu me assustei essa semana. Só para te lembrar, Felipe. Obrigado. Obrigado pela colocação dos colegas. Às vezes quem traz a tranquilidade para nós não está exposto ao risco, como nós estamos e como a população está. Então é gente que caminha todo dia por cima, é gente que passa, é preocupante para uma tragédia muito grande. Então temos que, o quanto antes, nos mobilizar, né? Mas as atitudes estão sendo tomadas e vamos juntar forças, que é um problema de todos aqui. Presidente, eu e alguns vereadores, nós fomos procurados recentemente buscando informações sobre o pregão presencial número 14/2020 e o processo licitatório 23/2020, o qual é destinado ao registro de preços para possível aquisição de sementes de pastagem de inverno para os agricultores do município, questionando, daqui a pouco, por não ter ficado sabendo um possível direcionamento do processo, até porque só teve um único participante na licitação. Quando hoje o ramo do agronegócio é um dos mais fáceis de se encontrar no município aqui, porque temos diversas pessoas que trabalham com essa atividade. Prontamente fizemos um pedido de informação solicitando todo o processo para estar primeiramente analisando e tomando algumas considerações. Então, fiz isso e falo aqui em nome de empresários do município que demonstraram essa preocupação e esse descontentamento. Buscando o processo, aí me chamou a atenção aqui. Primeiramente, você inicia uma licitação com 3 orçamentos. E só na sede do município nós temos 4 empresas que trabalham com isso. Poderíamos ter 4 com facilidade. Não vamos nem até Nova Estrela. Desses 3, aí você faz uma média, preço de mercado, você lança a licitação e aí depois, no caso aqui é pregão, disputa, quem tiver a melhor oferta vai ser o fornecedor. Primeiramente, um orçamento, sem assinatura, sem identificação. Diz aqui que veio pelo WhatsApp. Acho que não dá, né? Dentro do município. Aqui. Como foi pedido, não tem print de conversa, não tem nada, acho que poderia ser por e-mail, até presencialmente. Segundo orçamento,
de Xanxerê. Uma empresa de Xanxerê. Isso que me deixa mais entediado. E essa é a grande ofensa do empresário que procurou. Eles não foram procurados nem sequer para fornecer um orçamento. E terceiro orçamento, a empresa vencedora da licitação. É preocupante que esteja sendo conduzido dessa forma, assinado pela prefeita, inclusive. Tudo. Eu quero lembrar aqui, ó, esse plano bonito aqui, não vou cobrar o diretor da agricultura. Não, ele não está aqui. Quem está aqui é a prefeita e o vice. Aqui no desenvolvimento econômico, o item, quem tiver aí quiser acompanhar, o item 4, estimular e priorizar as compras no comércio de Arabutã. Isso aqui não, acho que está na hora, né? Estamos em junho de 2020, nos preparando para um novo pleito. Eu não vou nem falar dos outros itens aqui, em outro momento vamos debater. Mas aqui, um orçamento sem assinatura, sem identificação nenhuma, um orçamento de Xanxerê. Gente, tem 4 empresas na sede do município que vendem esse tipo de mercadoria. Aonde está a valorização do comércio local? Está apenas no discurso. Está na hora de prática ou vamos mudar o discurso? Temos que agir diferente. Aqui fala de área industrial, fala de outras coisas que não aconteceram nada. Então hoje, eu me culpo talvez de não ter iniciado essas cobranças antes. Fizemos alguma sim, mas isso mostra que o povo de Arabutã foi enganado. E eu me coloco no lugar dos empresários que acreditam em investir aqui, estão gerando empregos aqui e não recebem a atenção devida. Aqui ninguém precisava ligar avisando que ia ter o processo. Bastava, por justiça, pedir um orçamento. Automaticamente ia acontecer. Então, acho que essa atitude tem que ser cobrada e a gente não consegue acompanhar tudo aqui. Veio à tona porque o empresário cobrou. O vereador Núcio sempre disse que os vereadores deveriam acompanhar, concordo com ele, deveriam acompanhar mais. Mas isso aqui não vem à tona no momento do processo, ele vem do início. E eu considero uma falha muito grave. Pode falar, presidente. Me concede uma parte, vereador Felipe. Assim, vereador, só para estar lembrando que a pastagem já foi polêmica aqui nesta casa. Inclusive, só para fazer um histórico de anos anteriores, foi adquirido de uma empresa de fora, que foi distribuído em caminhão e foi armazenado na garagem, aonde se perdeu várias sacas de pastagem. E inclusive que foi sugerido para um servidor da garagem, aqui está caçamba, vamos levar lá na tua terra para despejar lá. Estava cheia de pastagem. Isso é dinheiro público que foi despejado. Inclusive, na época, foi questionado que eu não teria ajudado. Muitas vezes eu dava opinião e não era escutado. A segunda entrega, a gente sabe muito bem que ela foi de uma empresa de fora e que foi entregue por uma empresa de Arabutã. Teve o canal ali, que é a empresa de fora que também ganhou a licitação. Vereador Felipe, está muito bem lembrado. Então, esse ano ainda teve mais essa. Então, são 4 anos seguidos com problema no programa de pastagem. E uma das coisas, vereador Relho, é um dos poucos programas que a agricultura ainda tem no nosso município e que hoje nós temos 2 variedades sendo oferecidas. Em 2014, 15, nós oferecíamos 5 variedades. Nós estamos em 2020 e nós estamos em azevém e aveia. Azevém e aveia. Nós podemos oferecer, sim, mas também precisamos oferecer sementes de qualidade e que acompanham tudo isso. Muitos agricultores me procuraram e disseram, Isolde, nós pegamos a pastagem porque é isso que oferece, mas nós gostaria de ter as variedades que tinha anos atrás. Eu disse, eu não consigo fazer nada. Isso é um programa que é trabalhado pelo Executivo. E, sem contar que, vereador Felipe, eu fico bem chateada com essa situação do comércio local.
porque enquanto que se escuta presidente de CDL, como fui cobrada antes da sessão, mandando cartinhas para a Câmara de Vereadores, se preocupasse com essas situações, aí sim seria presidente de CDL. Daí sim, que se preocuparia, fosse no Executivo e questionasse, prefeita, por que não é feito pegado o orçamento do nosso município, ser priorizado ao comércio do nosso município. Aliás, enquanto vereadores, e nós que trabalhamos no Executivo, que eu fui vários anos servidora do município, eu sempre priorizei o comércio local. Inclusive, anos atrás, nós só tínhamos uma agropecuária, vereador Felipe, que nosso município, nós tínhamos que correr atrás de outros orçamentos para conseguir trabalhar o programa. Agora se tem oferta de 4 agropecuárias e se pega orçamento de outro município. É inaceitável. Me desculpe a forma como eu falei, mas às vezes quando eu falo demais. Obrigada pelo espaço, vereador. Obrigado, presidente. Eu deixo esse registro aqui, não em meu nome, vereador, em nome de empresários, geradores de emprego e pagadores de impostos do município que talvez gostariam da visita da senhora prefeita em seu estabelecimento para conseguir conversar algumas situações. Obrigado, presidente. Boa noite. E continua livre a palavra para o vereador queira se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Núcio Ribnich. Eu olhei antes pronúncio. Bom, tanto faz, pode ir, vereador Hélio. Saúdo a presidente Isolde, secretário Gerson, colegas vereadores, vereadoras, nossos funcionários, que sempre nos acompanham e nos ajudam. Uma forma especial as pessoas que nos assistem em seus lares. Eu só gostaria de colocar, aqui na noite de hoje, o que vocês colocaram é realmente verdade. Eu digo isso. Nós temos uma agropecuária boa em Ganhara Grande, nós temos uma agropecuária também em Nova Estrela. Então, não vamos bater só em cima de uma coisa. O que eu vejo aqui? Que muitas vezes a voz do legislativo não é escutada. E muitas vezes é mal interpretada. Eu digo a verdade, eu fiquei até certo chateado pela resposta que eu recebi da IPAGRE e da cidade que não recebi ainda, mas aí está citado o nome dela junto. Eu trago aqui a voz do povo, a voz daquelas pessoas que elegeram os vereadores, os prefeitos e vice-prefeitos. Essa voz eu trago aqui. E muitas vezes eu tenho uma profunda admiração pelo Rafael Presotto, que assinou esse relatório. Talvez ele perdeu meio dia para fazer tudo isso aqui, ou até mais. Eu não quis isso, eu só queria dizer que eles poderiam justificar o que estaria acontecendo quando as pessoas trazem isso para mim. A mesma coisa na Cidasc, eu não tenho rabo preso com ninguém, mas o pessoal leva isso para mim. Levam e falam isso, e eu trago aqui, muitas vezes é feito uma nula em preta. Vereador Hélio, eu só gostaria de corrigir um pouco a questão da Cidasc, que é questionada aqui, mas é do ICASA que o senhor quer falar. Sim. Da entrega de GTA. Cidasc e ICASA são 2 empresas. Exatamente, então eu peço até desculpa por esse equívoco, porque a gente ainda está acostumado dessa forma. Mas nada a ver a IPAG, que é do Chachusto aqui, com a Cidasc, ou com a ICASA, nada a ver. São 2 outros setores. Mas o pessoal traz isso para nós, dizem que perdem dias e não conseguem GDA, que tem problema, tem isso, tem aquilo. Isso procede, vocês podem consultar o povo. Outra coisa, aqui claramente está dizendo que se atende nas segundas-feiras e na sexta de tarde. Eu acho que é pouco isso durante a semana. Mas nada contra. Se o povo me fala isso, eu trago aqui e não estão dizendo, eles estão justificando qual é a maneira de trabalho e que eles estão trabalhando. Mas muitas vezes a gente tem medo de levantar alguma questão, porque é tratado muito com pedradas. Então talvez tudo isso não precisava ter feito. Mas eu até agradeço muito ao Rafael,
que eu tiro o chapéu por ele, uma pessoa muito responsável e que é responsável por esse atendimento aqui em Arabutã, também junta regional, mas realmente que ele não precisava ter feito tudo esse serviço, talvez, que a gente poderia ter consultado. Mas eu trago aqui sempre a voz do povo. Eu não trago aqui a minha palavra, porque eu vou muito pouco dentro da prefeitura, muito pouco dentro da casa, muito pouco dentro da IPACRE. Então eu quero deixar registrado aqui que muitas vezes, quando nós trouxemos alguma coisa, somos mal interpretados. É dessa forma que eu vejo muitas vezes que está acontecendo aqui em Arabutã. Era o dia da noite, muito obrigado. E obrigada pelas palavras do vereador Hélio Lesch. E continua livre. Com a palavra, então, o vereador Núcio Ribnich. Quero saudar a presidente da Casa, Isolde, vice-presidente Hélio, secretário Gerson, os colegas vereadores e vereadoras, os funcionários dessa casa e o público que nos assiste em seus lares. Que hoje me leva à tribuna, fui procurado por 2 agricultores. Todo mundo sabe que o auxílio emergencial de R$600 está dando bastante polêmica. Muitos estão usando CPF, os 2 agricultores ficaram muito preocupados. Eles olharam na lista, o nome deles estava na lista e eles não se inscreveram. Daí procuraram a Caixa Econômica, e de imediato a Caixa Econômica foi verificar e realmente de um agricultor foi sacado R$600 e do outro agricultor foi sacado R$1.000. Isso é muito sério, isso não é brincadeira, por isso que nós temos que alertar a nossa população, nosso agricultor, que esses pilantras que estão fazendo isso, usando o CPF de pessoas honestas, justas e trabalhadoras, usufruindo desse dinheiro e prejudicando o nosso agricultor, aquele que não se inscreveu, pensando no dinheiro público e tem que ser melhor distribuído. Eu vejo hoje assim que esse auxílio emergencial, ele se perdeu um pouco. Tem pessoas talvez que não necessitam desse dinheiro, estão usufruindo. Outras pessoas que realmente precisavam desses R$600 não conseguem sacar. E o governo federal deveria ter feito um programa diferente. Eu acho que muita empresa, indústria e comércio que realmente precisava também uma ajuda para manter os empregos e a economia crescer um pouco mais. Pode ficar à vontade. Vereador, bem lembrado essa situação aí. Eu também fui procurado por uma família que se sentiu constrangida, inclusive por ter o nome divulgado, e isso vai acontecer com muitas pessoas que nem sequer sabiam, né? E aí estava com o nome exposto, daqui a pouco não precisava, isso gera um constrangimento. Eu, primeiramente, passei algumas orientações e a divulgação das fraudes a nível do Brasil são grandes, né? Se não me engano, semana passada era 160 milhões de reais desviados. Aí passei algumas orientações, mas aquela família recebeu sem saber e o valor estava lá, comunicaram, o governo, tudo. Então, isso mostra a fragilidade do governo no programa. Foi tudo muito rápido e não se pensou em mecanismos de bloqueio e mandou, tem casos de fraude e tem casos que mandou dinheiro para quem nem pediu e o dinheiro está lá. O que deu para entender, mais ou menos por cima, aí, por quem analisou, é que para quem possuía cadastro único, quem faz auxílio funeral é inscrito no cadastro único. Às vezes sem saber, está recebendo um auxílio e por ali o dinheiro foi para algumas pessoas e as pessoas nem sabiam. Então isso é uma falha grave do governo federal. E daqui a pouco vai complicar a vida, porque o pequeno agricultor ele não se enquadra nas regras de receber. Vão ter problemas sem ter a culpa, às vezes sem saber. Mas só para contribuir com o assunto, que acho que é relevante alertar a população. Sim, obrigado. Lúcio, é importante lembrar isso. Por isso eu acho que esse programa é importante, é muito bom para muitas famílias que precisam realmente, mas eu acho que eles deviam, como o Felipe já colocou, talvez consultar o CRAS municipal, ou o nível de estado, alguma coisa, porque vem lá de cima.
Não adianta, só que eu acho que se é usado CPF de certas pessoas, seria caso de polícia, gente. Seria caso grave, eu sei como o Felipe colocou, de alguma maneira deve vir isso. Porque se acontecer no meu nome, eu procuro meus direitos. Com certeza, você deve achar onde está o problema. Porque é muito sério isso, amanhã depois alguma família ainda vai ter que devolver isso. Porque eles estão seriamente trabalhando em cima disso. Tu viu que o vereador de Concórdia pediu mais cuidados ali com essas coisas. Talvez ele, como você é, assim como vocês falaram, é preocupante. Eu não sei como é que eu consigo pegar o CPF de qualquer outro cidadão ali e lá encaminhar um auxílio emergencial. Porque isso é realmente para quem precisa, mas também não sei se não fomos nós que cometemos isso, tá para dizer. Não temos culpa, não sei quem culpar só o governo federal daí, nessa parte. Mas eu acho que nós temos órgãos que deviam fiscalizar isso. Isso o vereador tem o direito de reclamar, que nós temos órgãos que têm que fiscalizar. Porque tem pessoas que conhecem todas as pessoas do município, que conhecem as pessoas do estado, que conhecem o governo federal. Obrigado. Obrigado pelas palavras. É assim, continuando, daí o que era, nem o Felipe colocou antes, os dois agricultores, eles não sacaram o dinheiro foi sacado, né? Alguém foi lá e sacou. Eles não tinham nem a senha, daí o banco orientou, eles foram registrar um boletim de ocorrência, imediatamente eles vão começar a fiscalizar, e tem que ser fiscalizado. Esse era um programa que cada município assistente social deveria escolher as pessoas que realmente precisavam desse auxílio. Isso seria o mais correto. Só para constar, pessoal, eu ajudei a fazer aquela inscrição do Bolsa Seca Sul há muitos anos atrás, e ele foi feito pela assistência social do município e tinha um relatório muito grande para ser, a pessoa tinha que responder a renda, entre outras informações, quantas pessoas da família, muita pergunta. Talvez dessa forma teria sido melhor. E, inclusive, como já foi colocado, muitos vão deixar de receber devido a isso. Os pequenos empresários, autônomos que trabalham por conta, vão estar deixando de receber porque devido a essa situação. E ainda tem malandro fazendo esse tipo de coisa. E realmente, muitas pessoas nem sabem que o nome está junto. Eu também tive, várias pessoas já me falaram, isso já faz, desde a primeira inscrição, quando saiu a primeira lista, eu dei os parabéns para a pessoa, ela disse, não me inscrevi. Eu disse, sim, está ali o teu nome. Eu mostrei, e aí a pessoa disse, não, eu não me inscrevi. Mas, enfim, é uma situação que nós temos. Obrigada, vereador Núcio. Agradeço pela participação. Daí é um alerta para a nossa população ficar atenta a isso, para ser na lista e realmente não se inscreveu, para realmente lá conferir na Caixa Econômica. A Caixa Econômica também está muito preocupada com isso e está tomando as suas providências. Isso é gravíssimo e é dinheiro público, por isso, dinheiro público ele tem que ser melhor investido. Senão amanhã depois ele vai se jogar dentro do ralo e tem os ligeiros que estão se usufruindo disso, e a polícia tem que fazer um trabalho duro em cima, e muitas vezes, talvez até pessoas que conhecem e sabem mais ou menos o CPF dessas pessoas, e as pessoas não ficam atentas. E sorte que esses dois agricultores se espertaram e conseguiram resolver o problema, porque eles estavam muito preocupados mesmo. Eu tenho mais um assunto aqui. Tem uma empresa, Vieiro Móveis, quinta-feira de tarde, vai fazer inscrição de quem precisa de trabalho. Vai vir aqui na escola, de 25 às 13h30. Se alguém souber alguém que precisa de trabalho, estando informando, né, a empresa que colocou à disposição, vai dar transporte e tudo. Quem quer vir ali se inscrever na empresa, eles estão à disposição. Quinta-feira de tarde na escola, 13h30. Eu, assim, presidente, tu falou do CDL, de uma cartinha. Eu acho que eles têm o direito de mandar uma cartinha. Porque aqui é uma casa legislativa e nós temos que ouvir a nossa população. Nós estamos ali para debater, né? Colocar a nossa situação. E eu acho que o presidente, ele está hoje na frente de várias empresas. Eu acho que ele deve ter consultado todas elas. Eu acho que conversemos, vamos até chamar ele aqui para debater. Nada mais justo. Mas para mim não ia ter problema se nós ia ler a carta. Isso ali é público, eu acho que
todo mundo tem direito de vir se manifestar nessa casa. Isso é a minha opinião. Eu acho que não ia ter nenhum problema se é um manifesto do comércio. Amanhã talvez venha um outro colocar um manifesto ali. Eu acho que essa seria a forma de nós também ouvir a nossa população, né? Mas sem tumulto, sem nada, é a minha opinião própria, né? Eu acho que essa casa ali é uma casa aberta e, como nós falamos antes, vamos chamar ali o presidente e vamos conversar, né? E depois, mais para frente, nós ver se nós vamos ler a carta ou não. Mas é um manifesto não dele, é do comércio, né? Eu acho que o comércio a gente tem que ouvir também, porque são vários empresários envolvidos e eles querem colocar uma coisa para nós escutar, eu acho que é muito importante. Vereador, permite uma parte? Não? Pode. Vereador Lúcio, eu acho que você levantou o assunto e o presidente, ele é o presidente da entidade, mas ele não faz nada por si sem que a entidade o encaminha, eu penso. Até porque não sou sócio, não faço parte. Não faço parte. E se a presidente hoje à noite alterou a voz por causa da minha presença, está equivocada. Eu não faço parte disso. Então, eu acho que se é para convocar o presidente, eu quero ser mais justo. Convoque a diretoria. Então, eu acho que nós vamos ter porque se é para nós pegar o presidente e colocar ele na parede e crucificar ele é meu sobrinho. Eu nunca participei disso, não participo, e acho importante chamar a diretoria. A diretoria. E não é uma cartinha. Eu quero corrigir a presidente e o vereador. É uma carta de manifestação da entidade, não é cartinha. Cartinha é para aquela que os alunos se mandam. É séria. E eu acho que tem que sim ler, veio para a Casa Legislativa, e por que vamos nos opor a ler? Só essa contribuição. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Eu também acho que deveria convocar a diretoria, daí mais membros, para esclarecer, né? E está aqui, é uma nota oficial do CDL, né? Uma nota. Eu acho que é importante nós escutar o nosso representante do nosso comércio e para ver o que eles têm para colocar para nós. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Núcio e continua livre a palavra. Com a palavra, então, o vereador Evelácio Laidoff. Eu quero saudar a presidente desta casa, a Isolde Schur-Ruppenthal, vice-presidente Hélio Lech, secretário Gerson Artifão, colegas vereadores, colegas vereadoras, Sabrina, que assessora essa sessão, aos assessores que estão na antessala, também ao nosso contador, o Ney, e quem nos assiste em suas casas. Vereador Hélio Lech, o senhor não cometeu nada de errado. O senhor veio à tribuna, fez as suas colocações à sua maneira, e isso fez com que as entidades citadas prestaram um relatório. Eu estive no dia seguinte no caixa eletrônico e logo fui chamado. Eu vou fazer um relatório. Várias entidades lá, são 2, 3 setores que funcionam lá. Me falaram, calma, gente, não é por aí. Ele se expressou mal. Ele até disse. Eu acho que daqui a pouco vai ter gente que vai ficar brava comigo. Mas veio o relatório e não tem nada de mais nisso. Acho que é até legal. Mas, assim, a sua ação causou uma reação do outro lado e mandaram o relatório. A ICASA também queriam mandar um relatório. Eu disse que não era para tanto. E eu até acredito que não venha. Mas, desta forma, já que veio o relatório explicando na pessoa do nosso gerente regional, o Rafael Antônio Presoto, em nome da nossa bancada e até dos colegas vereadores, eu quero fazer aqui um agradecimento
acho que é de uma grandeza ímpar, o relatório que ele nos mandou, que para nós é um momento atípico, uma pandemia a qual nós nunca passamos. E os atendimentos ficaram prejudicados, sim. Eu sei que o ICASA está fechado hoje em Lindóia do Sul, em Irani, em Itá, vários municípios citados pela funcionária. Ela abriu agora na segunda-feira, acho, na terça, mas o ICASA tem essa restrição, tem municípios que não está funcionando. E nós, então, temos atendimento. E, então, em nome da nossa bancada e dos colegas vereadores, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui ao gerente regional, Rafael Antônio Presotto, também aos 2 profissionais da IPAGRE, o Ivan e a Daniele, pelos trabalhos que desenvolvem diretamente no nosso município. E temos aqui até um anexo, ele mandou para todos nós vereadores, uma planilha de atendimentos, o qual nós queremos parabenizá-los pelo atendimento, pelo trabalho que desenvolvem. Fico feliz. Dizer assim que ele eu sei, eu te entendi, veio o relatório, mas isso não causou mal nenhum. O relatório, com isso, nós podemos também ter aqui um parâmetro dos trabalhos que eles desenvolvem. Eu acho que não foi para tanto, mas é importante. O relatório foi legal, o Presotto fez, está feito, e talvez a forma que o senhor se expressou, talvez foi a maneira que fez com que causasse essa reação. Outro assunto com relação à semente de pastagem, eu só não sei, foi comprado, eu até pergunto para o vereador Felipe, foi comprado de fora este ano então? Foi comprado do município de Arabutã? Não, vereador, eu fui bem claro nas colocações. Foi comprado aqui, mas com uma única participante. Daqui? Na licitação, quando nós temos na sede, sim, apenas na sede, 4 fornecedores, sim, fora o interior, tá bom? Sim. Foi na base, no início do processo licitatório. Até para nós fazer um comparativo, se isso está tudo errado agora, eu gostaria de pedir para quem está no setor que nos encaminhem como isso era feito anteriormente, que daí nós podemos ter um amparo também para nós fazer um comparativo. Eu gostaria de vir aqui e também apresentar para vocês se isso sempre foi feito, três orçamentos daqui, com valores, se isso era tudo justo. Daqui numa próxima sessão eu também consiga trazer e talvez até para comparar, se não tem problema nisso. Então eu coloco em discussão um ofício que o setor nos faça um comparativo de como isso era antes, em outros anos. Até para nós comparar, daqui a pouco nós estamos subjulgando a compra nesse período e lá atrás era diferente, ou era igual, não sei. Então vamos fazer um comparativo, se isso é possível. Aí ele pode nos trazer um relatório e nós vamos apresentar também, como o colega vereador apresentou. Pode ser? Posso colocar em discussão? Pode. Em discussão, então, com a palavra, então, o vereador Felipe. O senhor gosta de comparar, nós vamos começar a comparar números daqui uns dias, mas fique à vontade, é o teu papel. Inclusive, aqui a prefeita mandou gráficos, mas ela não cita que até 2015, a Pampa começou ali na tua casa, 2015, 2016, não tinha concorrência. E aí é bom ressaltar, pedir que venha junto as fotos daquela semente que apodreceu lá na garagem. Pode mandar junto também e nós vamos comparar tudo daí. Depois a gente analisa, mas eu foquei aqui na lei de licitações, que exige os 3 orçamentos. E não entendi o motivo por que pegar orçamento em outra cidade. Se nós temos os fornecedores aqui, quando se pregou a valorização do comércio local. Essas são minhas colocações, mas o senhor é livre, acho que está no direito de fiscalizar e concordo contigo. Só comparar, vereador. Com certeza. Comparar. Não, mas só para esclarecer, o senhor citou Minha Casa, o que era? Não, na época que iniciou as atividades da Agropecuária Pampa foi no Temporão, que antes disso não tinha concorrência, era apenas a Copérdia que fornecia. Sim. Okay. Isso foi lá por 2015, 2016, não me recordo direito. Ok. Tá bom? E continua a discussão.
Então, não havendo mais vereador queira discutir, então coloca em votação e será encaminhado o ofício pedindo o que, vereador? Só para comparativo de como era esse procedimento era em anos anteriores. anos anteriores. Uhum. Então, tá bom. Será enviado ao executivo esse ofício para estar encaminhando esses documentos, mas que sejam enviados todos os documentos, tá? Ok. Então, está aprovado, o vereador que estiver a favor permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores e será encaminhado ao executivo. Ok, obrigado. Terceiro assunto, presidente, é com relação à infraestrutura. Eu estive realmente olhando a estrada que eles fizeram aqui a estrada do Fábio Gozemer, que passa na Madeireira. Exato, ficou boa aquela estrada. Eu acho que atrapalhou, a chuva realmente veio e ela afundou em alguns pontos, eles fizeram o trabalho e ficou muito bom. Então quero eu aqui, em meu nome, como vereador, agradecer o trabalho da equipe da infraestrutura por ter feito esse trabalho. Eu lembro que a vereadora falou, graças a Deus. Eu gostaria de fazer uma colocação que tudo que acontece de bom em nossas vidas, nós damos graças a Deus. Mas a forma que a senhora se expressou, eu fiquei sentido naquela noite. O seu graças a Deus, isso para mim me machucou um pouco. Graças a Deus, tudo que é de bom que acontece em nossas vidas, no dia a dia, a gente é grato. E eu digo graças a Deus e graças ao trabalho da equipe que está lá na infraestrutura e muitas vezes é questionada. O vereador Helio também, aquela noite se expressou mal. Ele disse que os bons estão saindo e aí o pessoal lá entende que eles não seriam mais tão úteis. E muitas vezes o senhor não quer dizer isso, mas tu sabe que existem as interpretações. Eu fico feliz, vereador. Eu também saí, então eu seria um bom então se eu sair. Então muitas vezes o senhor coloca, é uma forma que o senhor se expressa, mas aí depende de como a pessoa pega lá do outro lado, cria uma polêmica. Eu fico até sentido, porque eu sei que o senhor não tinha essa intenção. E a equipe de garagem está fazendo um trabalho dentro da possibilidade. Eu gostaria de entender, vereador, um pouco em que sentido que eu coloquei, graças a Deus, que deu chuva? Não, você disse sim, graças a Deus que fizeram aquela estrada. Não, ironizou. Que aquela estrada parecia que então ela não estava sendo feita. Eu vi que ele era de uma forma assim, uma forma dubiosa, deixou dúvida. E eu fiquei quieto. Eu acho que não é assim. Que bom, graças a Deus foi feito, tá? Mas você deu uma ênfase. E de muito da sua expressão, talvez você não percebe, mas você deixa a gente, que nem hoje à noite, eu lá sentado, com a sua alteração de voz, eu só não fui para casa por detalhe. Então, vereador, eu só gostaria de colocar a questão do CDL, eu acho que eles têm as suas atribuições, que é cuidar do comércio local. Sim, sim. Por que o senhor leva tudo para o outro lado? Não, mas eu não levei para o outro Por lado. Por favor, me desculpe. A Vossa Excelência alterou a voz porque nós somos firmes. Mas para que alterar a voz? Nós somos todos civilizados, podemos conversar de uma maneira legal. Eu acho que não há necessidade disso. Vereador Edelásio, eu gostaria de contribuir também quanto à questão das estradas. Eu venho feito ultimamente, então, alguns trabalhos também, questão de sábados e domingos. Eu me tirei o dia, a tarde, para fazer visitas no sentido não casa, mas sim interior, ver as estradas. Então, fiz a parte de Jundiaí, Capitão, eu vi os trajetos, eu repassei para o setor da infraestrutura, onde tem realmente dificuldades. Fui à fazendinha, verifiquei que em frente aí do Cifredo, ali tem problemas, a descida ali da Anel dos Santos tem problemas, já repassei
Mas assim, também fiz Canhada Grande, fiz Castro Filho, então falta ainda fazer a parte de linha São João e Iracema e Serra Alta. Mas, no geral, eu sempre repasso, tiro fotos e mando para o pessoal da infraestrutura. Isso faz 3 semanas que eu faço isso todo final de semana e aproveitei o feriado para fazer. Mas o que eu observei, realmente as estradas estão boas, as gerais. Tá? Então, o pessoal lá da garagem está de parabéns, o pessoal está se esforçando, está indo cascalho, não foi para o cascalho ultimamente porque realmente choveu demais, houve estragos, mas está se tentando recuperar também na medida do possível. Então, só gostaria de deixar registrado também que a gente também está indo para o interior fazer essa parte de visitas e ver como estão as estradas. Obrigado pelo espaço. Obrigado pela sua participação. E para encerrar, dizer que eu conversei bastante esses dias com o funcionário lá, que é o Udo, e ele disse assim que eles enterraram muitos e muitos e muitos tubos nesse período. Diz que ele tem um relatório de tubos lá, e ele disse sim que ele está feliz com o trabalho que ele desenvolveu, que ele conseguiu fazer. Diz que as águas... parece que o volume é cada vez maior devido às granjas, os telhados acho que acumulam muita água e houve a necessidade realmente de fazer muitas tubulações, algumas com um período maior já de necessidade, mas ele assim está contente com desenvolver o trabalho. Reclamou também que alguns bueiros que eles fizeram foram fechados de novo. Diz que eles voltam, abrem, e eu acho que é problema de lavoura. E daí ele falou que não tem o que fazer. Então, muitas vezes há necessidade de ter essa tubulação naquele determinado local, mas a água, depois que ela é escoada da estrada, ela acaba indo para as lavouras e o pessoal tem resistência. É até compreensível, de certa forma, isso. E para finalizar, dizer assim, presidente, que eu não levo mágoa de ninguém, eu peço até desculpas se hoje à noite eu citei isso, porque eu entendi dessa forma, e quero ser também solidário ao vereador Lech. Eu acho que você não quis dizer isso, e a gente tem condições de conversar com o pessoal e reaver e consertar alguma coisa aí que alguém entendeu de outra forma. Obrigado pelo espaço. Permite colocar a minha versão? Pode. Permite colocar? Pode. Velácio, o que está acontecendo? Eu vou ser sincero e aberto. Sim. Por que os funcionários saem da garagem? Muitos. Porque não se está dando atenção para eles no maquinário deles. Quando você esteve lá, vou ser sincero, eles falavam melhor. Nada contra, não estou ali para puxar o lado de ninguém. Sim. Mas isso que é o tal problema. As pessoas se queixam. Um não tem ar-condicionado, o outro não tem pneu, o outro tem a máquina quebrada, ficam dias e dias lá sentado e o povo fala mal deles. As pessoas falam mal deles. Os funcionários da prefeitura ficam jogando baralho. Vão fazer o quê o dia inteiro lá? Porque as máquinas deles, os caminhões deles estão parados, Belácio. Eu quero dizer que você me traz aqui quantas terraplanagens eles fizeram nos últimos anos. Eu trago para ti ali que eu fiz 9.000 metros de terraplanagem para os produtores rurais. Isso eu fiz no meu tempo. Então agora eles estão trabalhando bem nessa estrada. Melhoraram no último ano, melhorou, vou ter que falar a verdade para vocês. Estão inventando muito poeiro, distanciando, abrindo as curvas. Não vamos esconder isso. Mas pensam, quantas terraplanagens nós fizemos? Então a frota de máquina hoje está um pouco inferior que ela estava. Eu vou ser sincero, porque não foi adquirida máquina nova quase. Uma ou outra só. Então isso que é o problema, que os funcionários se revoltam e vão embora. Pede para eles, você conhece todos eles, eram teus amigos, falam bem de você. Mas eles dizem, para nós ficar lá, trabalhar poucas horas, hora extra nem tem mais, nenhuma hora extra, que eu não tenho máquina. Quando é 6 horas, pata o cartão, vai para casa. Então, isso é o problema que eu quero dizer para vocês. Não é que eles estão sendo maltratados, não é por isso. Mas eles se referem a isso. Não está se valorizando muitos funcionários. Nada contra ninguém que está lá na garagem. Todos eles são excelentes.
Todas são pessoas boas, mas elas falam para mim qual é a ferida. Obrigado. Sim, vereador, só para concluir, eu só quis te dizer o seguinte, quando você se expressou, você disse assim, os bons estão saindo tudo. E aí quem ficou disse, putz, mas então eu estou ficando porque eu não sou bom. Esse é o porém que eles cobram. Então, isso que eu quis dizer, talvez a forma que você se expressou, para alguns, veio na contramão. Então, eu quis ser solidário a ti por esse motivo. Eu fui cobrado, inclusive, disse, não, ele não quis dizer isso. Ele não quis dizer isso. Era só isso. Obrigado pelo espaço cedido. Obrigada pelas palavras do vereador Evelassi. Continua livre por até 10 minutos para o vereador querer se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Gerson Artifon. Quero cumprimentar a nossa presidente, vereador Isolde, vice-presidente, vereador Hélio, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar os funcionários que aqui nesta noite nos assessoram, cumprimentar também uma forma especial a todos aqueles que nos assistem nesta noite. O que me leva à tribuna nesta noite senhora presidente, eu gostaria que a senhora colocasse em discussão um do ofício para infraestrutura. Eu fui procurado por um proprietário, o senhor Egumbuto, da localidade de Linha Paraíso, onde ele me relata o seguinte fato. Esse senhor, então, o Egumbuto, juntamente com seus familiares, eles fizeram um investimento considerável na sua propriedade, fizeram 2 açudes, um excelente trabalho lá. Precisa ver o investimento que ele fez, foi um valor alto, considerável, buscou uma outra alternativa então para vir a somar suas rendas, e esses recursos ele disponibilizou tudo particular para fazer esses investimentos. E o que ele me relata então é o seguinte, é claro que ele sabia que tinha a lei de incentivo também, mas ele me relatou que então de imediato talvez conseguiria e ficaria demorando outro trabalho, então ele quis concluir e fez tudo particular. Mas o que eu quero que conste nesse ofício é que dentro do possível, então, a infraestrutura vá até essa propriedade. Ele me relata, então, que ele precisa fazer um acesso aonde ele vai construir, aonde ele vai ter, então, esse produto que ele investiu lá, que seria em alivinos, quando vão carregar. Ele tem cerca de 40 mil alivinos lá, e ele vai precisar um acesso próximo aos açudes, então, ali para escoar a produção do investimento dele. E segundo ele, não está tendo um entendimento, pelo que ele ficou sabendo, e ele tinha sugerido, então, para os responsáveis da infraestrutura, que ele queria, então, fazer um dreno lá de pedra. As pedras estavam próximas lá, tinha taipa, enfim. E ele queria que usasse esse material. Por sugestão, então, do comando da infraestrutura, eles querem fazer de um outro material, se não me falha a memória, de bambu. E ele não quer isso. Então, assim, eu fui, então, até a propriedade dele, e eu disse assim, claro que a sugestão, talvez, desse pessoal da infraestrutura é louvável, quer te dar uma sugestão, mas você analisa. Mas eu vejo que quando talvez o proprietário solicite de fazer de tal forma, ele está ciente que pode ocasionar sim ou não, e ele confirma que quer fazer isso, tem que atender então a orientação, o que o produtor demanda. Então eu gostaria que, e ele ficou sabendo, segundo o que ele me repassou, por outras pessoas, que a infraestrutura não iria fazer serviço na propriedade se não iria ser feito conforme a infraestrutura está pregando. Então eu vejo que talvez precise conversar novamente com esse produtor, com esse empreendedor lá, o seu Egumbuto, e fazer então o que ele precisa lá, sem estar levando discussão, então o que precisa fazer e sim fazer como ele quer. Também me pediu que ele precisa de
umas cargas de cascalho para acesso, então, à estrevaria lá, o estábulo dele, e para o caminhão de leite de acesso, então, com melhores condições para escoar também a produção de leite dele. Então, eu gostaria, senhora presidente, que a senhora colocasse em votação e, desde já, gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores. Então, em discussão, o envio desse ofício, pedindo o serviço conforme o pedido do proprietário Egon Bud. Com a palavra, então, o vereador Evelácio. Eu quero te parabenizar por trazer o assunto a esta casa. Olha, eu até entendo a colocação do produtor. Eu acho que o ofício tem que ser encaminhado e talvez o produtor queira resolver duas situações ao mesmo tempo. Ele quer fazer o dreno e quer tirar as pedras sobre... Muitas vezes a gente, quando estava no trabalho lá, a gente fazia isso. Muitas vezes o produtor quer fazer dessa forma porque ele resolve duas situações. E a ideia de colocar de bambu, eu não sei como é que é a ideia, talvez seria menos trabalhoso, mas eu não sei, pelo que eu entendo o produtor e pelo que eu conheço um pouco da nossa região, eu até acredito que o produtor queira resolver duas situações, fazer a limpeza e aproveitar para fazer o dreno. Por isso que eu acho que ele reluta em fazer da maneira dele, eu acho que ele deve estar correto. Então, eu acho que o senhor trouxe um assunto pertinente e ele é importante e deve ser encaminhado, sim, o ofício, para rever aquela situação dele lá. Parabéns pelo assunto. Em discussão, então, o envio deste ofício. Não havendo mais discussão, coloco em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores e será encaminhado à Secretaria de Infraestrutura este ofício. Vereador Gerson. Ok, só complementando o vereador Velácio, o que ele me relatou lá, que na verdade as pedras estão próximas, aí na Taipa, não precisa ir lá e buscar e colher as pedras, estão disponíveis próximas. Então eu vejo sim que talvez não ia ser significante o quanto serviço a mais ia dar. Né? Interessante ressaltar isso também. Obrigado pelo apoio de todos e uma boa noite. Obrigada pelas palavras do vereador Gerson e continua livre para o vereador queira se pronunciar. Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, eu só gostaria de estar colocando, vereador Evelácio, eu acho, com todo respeito, cada pessoa se pronuncia e se aborda conforme ela está apta a se pronunciar. E quando eu falo graças a Deus, eu dou graças a Deus de estar aqui, de estar respirando, de ter acordado, como todos nós devemos dar todos os dias. Me desculpe se fui entendida que eu ironizei, mas não era a intenção. Porque muitas vezes eu acompanhei todos esses anos os serviços um tanto da infraestrutura, eu sei o quanto que é difícil conseguir chegar a todos os lugares. E também gostaria de convidar a vereadora Gladys, então passar na minha rua também. Por favor, faz isso, bate foto da minha rua. Por favor. Sim, mas sem ironizar, tá bom? Porque eu também sou moradora do município de Arabutã. Não é de hoje que o vereador Leix um dia me disse que eu deveria estar postando isso. Eu disse, não, eu não vou postar. Ou a infraestrutura passa muitas vezes lá e eles podem estar vendo. E quanto à questão, vereador Núcio, do CDL, e como o vereador Evelácio colocou, em momento nenhum eu pronunciei quem era o presidente. Então, se foi levado para esse lado, me desculpem, mas não é isso. E mais uma, eu realmente continuo ainda pensando que a função do CDL, sim, de questionar o executivo onde é investido. Teriam que fazer a campanha de que tem que ser comprado, sim, em Arabutã, como todos os municípios estão fazendo. Isso sim que seriam as atribuições. Para mim, essa cartinha do CDL, vocês me desculpem com todo respeito, mas para mim isso é politicagem.
que me desculpem, mas é isso aí que está acontecendo, e eu digo assim, com certeza que eu gostaria que toda a diretoria do CDL viesse, mas nós temos, como os senhores todos aprovaram o fundo, e inclusive a prefeita sancionou e publicou o fundo, então, enquanto eu for presidente, eu vou cumprir o que todos acabaram aprovando nesta casa. E esta casa é de leis e nós precisamos dar continuidade a isso dessa forma. E só para contribuir, vereador Relho, quanto à questão de seu pronunciamento, que eu também me pronunciei, que colaborei, e como o vereador Evelácio colocou, em momento nenhum, inclusive, eu me preocupei, porque eu ganho informações da prefeitura de que houve muito movimento logo no outro dia. E, inclusive, pronunciando o meu nome e o seu, vereador Relho. Mas, só para dizer, nós somos, sim, fiscais. E enquanto eu for vereadora, eu vou ser fiscal, sim. São 42.126,36 centavos o convênio que o município paga. Então, os servidores, eu trabalhei muitos anos com um servidor e com a outra servidora também, eles são bons servidores. Eles fazem a sua parte. E quanto à pandemia, nós sabemos que teve várias situações de afastamento, tivemos postos de saúde que estão com horário único, devido aos cuidados que devem ter com os servidores. São tudo situações, mas que a sessão que se passou na sessão passada, em momento nenhum, foi para agredir o servidor, em momento nenhum. Nós só estamos buscando o que é de direito da nossa população. E quanto ao ICASA, eu gostaria de dizer que está havendo uma transição de servidor, pelo que eu soube. Então, é bem complicada essa situação, porque como eu já coloquei para algumas pessoas, não é você sentar na frente do computador e ligar e já está tudo pronto. É um sistema bem complicado e é um sistema, inclusive, de responsabilidade que está gerenciando os animais nas propriedades do nosso agricultor, que não é coisa fácil e é um lugar de responsabilidade. Mas eu volto a dizer, senhores, nós somos, sim, os que têm que fiscalizar. Nós é que temos que fiscalizar. Não é entidade nenhuma que tem que dar sugestão e questionar sobre o legislativo. É nós que temos que questionar as contratações do executivo, nós temos que questionar o andamento dos trabalhos, é o nosso dever. Enquanto eu for vereadora, eu vou estar questionando essas situações. E não vou voltar para trás devido a algumas situações. E me desculpem se eu novamente talvez ofendi um ou outro, que é em momento nenhum que eu quero ofender. É minha forma de falar e eu tenho 55 anos e eu acho que eu não vou mudar, então me desculpem. Então, não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas para a próxima sessão ordinária, dia 26 de junho, quinta-feira, neste mesmo local e horário. Antes de encerrar, eu gostaria de dar os parabéns para a nossa colega vereadora Liane Detzbach, que estava com aniversário no dia 20, sábado. Desculpa. Errei aqui a data da próxima sessão, que é dia 25. Dia 25, quinta-feira. Aqui no calendário está certo, só que eu coloquei errado. Dia 25, quinta-feira. Então, a vereadora Liane Detzbacher estava de aniversário dia 20, sábado, não é? Então, meus parabéns por mais um aniversário. Então, eu gostaria de desejar a todas uma boa semana e uma boa noite. E dou por encerrada esta sessão.